Olá, gente. Nesta aula de hoje eu vou falar sobre função, tá? O que é função? A palavra função, gramaticalmente falando, ela significa uma coisa que depende de outra, tá bom? Ela dá a ideia de que tem uma coisa dependendo da outra, tá certo? E na matemática nós temos isso, né? As funções. E há também na vida real as funções, né? Nós vivemos em função de alguma coisa, nós trabalhamos em função de alguma coisa, tá certo? E trazendo para nossa realidade humana, né? Os pais trabalham em função dos filhos ou os filhos em função dos pais, né? Então os pais fazem tudo pelos filhos. A função dos pais é de alguma forma cuidar dos seus filhos, né? Então fazem tudo em função deles, para eles, tá bem? Não é um exemplo tão assim não, mas é mais ou menos isso. E matematicamente falando, a função você tem dois conjuntos, né? Um conjunto A e um conjunto B, certo? Então a regra diz que para que seja função, cada elemento cada elemento do conjunto A deve ter, ó, vou fazer em maiúsculo, tá? Um único um único correspondente no conjunto B, tá certo? Então veja, cada elemento de A tem que ter um único correspondente no conjunto B. E partindo para o plano cartesiano, o conjunto A ele representa o eixo X, tá certo? O conjunto A representa o eixo X e o conjunto B representa o eixo Y. Claro, desde que a função seja de A em B. Ou seja, como que você vai ler isso aqui? Função de A em B ou função de A para B. Isso quer dizer que você tem uma saída em A e uma chegada em B. Tá certo? Então veja só. Se você tiver aqui, por exemplo, alguns elementos, né? Um, dois, três, quatro. E aqui eu vou ter algumas letrinhas. A, B, C, né? Então veja, aí aqui ó, eu vou fazer as setinhas, tá? Ó. Um para A, dois para B, três para C e o 4 para C também, tá certo? Pergunto, isso aqui é uma função? Isto aqui cumpre o que está escrito aqui? Cada elemento de A tem um único correspondente em B? Tem, né? Então veja, ninguém tem mais repetido. O 3 só tem uma, o 4 só tem uma, embora seja a mesma do 3, né? Tá certo? Então isso aqui é um exemplo de função, tá bem? Matematicamente falando, se você for usar os números, em alguns casos você vai ter
duas saídas com uma chegada, que é esse caso aqui, né? Duas saídas e uma chegada. Mas, no geral, só vai ter isso mesmo, né? Duas saídas e uma chegada. Por exemplo, menos 2 e mais 2. Menos 2 ao quadrado dá 4 e 2 ao quadrado dá 4. Então seria saída diferente com a mesma chegada, tá certo? Um outro exemplo aqui, ó. Conjunto A e o conjunto B. 2, 3. E aqui só tem uma letrinha, tá? Então veja. Certo? Pergunto, é uma função de A em B? Sim. Por quê? Porque cada elemento de A tem uma única imagem em B. Tem um único correspondente em B. Ou seja, o 1 tem quantas correspondências? Só uma, que é o A. O 2 só tem uma. O 3 só tem uma. Tá? Então, nós temos aqui um outro exemplo de função. E ampliando um pouquinho mais sobre função, o conjunto A ele é tido como domínio. E o conjunto B é tido como imagem. Tá certo? Então, cada domínio tem que ter uma única imagem. Tá? Um outro exemplo aqui, ó. 2, 3. A, B, C. Tá? Conjunto A, conjunto B. Lembrando, tem sempre uma setinha assim, tá? Que é indicando de A para B. Ok? Veja só. É um exemplo de função? Sim, também é. Por quê? Porque cada elemento do conjunto A tem uma única correspondência com o conjunto B. Cada. Não pode sobrar ninguém aqui, tá? Um outro exemplo. A, B. 2, 3. 2. Veja só. 1 correspondendo com 1 e o 2 correspondendo com 2. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o fato de serem iguais, tá bom? Vamos só analisar as setinhas. E o que está escrito aqui, ó. Essa representação aqui é uma função? Pergunto. Todos os elementos do conjunto A têm um único correspondente no conjunto B? Todos têm? Não, né? Ó, o 3 está sem correspondência. Então isso aqui não é função. Não é função. Tá certo? Por quê? Porque nós temos o elemento 3 aqui, ó, sem correspondência. Tudo bem? Um outro exemplo. Conjunto A, conjunto B. De A para B, né? 2. 2, 3. Veja só. Esse exemplo é função? Pergunto. Todos os elementos do conjunto A têm um único correspondente no conjunto B? Sim ou não? Se vocês olharem o conjunto A, o número 1, né, o elemento 1, ele está com duas partidas, né? Ele está com dois correspondentes. Então isso contradiz o que diz aqui, ó. Contradiz o texto. Cada elemento do conjunto A. Cada elemento do conjunto A, 1 e 2, tem um único. Desculpa, eu esqueci aqui, ó. Deve ter
deve ter um único correspondente no conjunto B. Então veja, o elemento 1 ele está com duas imagens, certo? Então isso aqui não é função também. Não é função. Tá? Um exemplo bem real. Três pessoas diferentes podem marcar o encontro no mesmo lugar? Pode, né? Ao mesmo tempo, tá certo? Pergunto, uma pessoa só, ela pode marcar com outras duas pessoas um encontro no mesmo horário em lugar diferente? Não, não é impossível. Você não pode marcar com duas pessoas em locais diferentes e mesmo horário. Não pode, não dá. É humanamente impossível. Então esse aqui é um novo exemplo, um exemplo prático de que não é função. Tá? Então repetindo, três pessoas diferentes podem ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas uma só não pode ir para dois lugares diferentes ao mesmo tempo, tá certo? Então essa aqui é uma ideia de função, tá? Onde cada elemento do conjunto A tem o seu correspondente no conjunto B, ok? No próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre função.